teologia natural. Millard J. Erickson, que nós estamos estudando, ao analisar a realidade e a eficácia da revelação geral, exemplifica algumas posições filosófico-teológicas em Aquino, em Anselmo e em Immanuel Kant, que defenderiam a existência de uma revelação válida e objetiva de Deus em esferas como a natureza, a história e a personalidade humana. E que, portanto, seria possível, segundo J. Erickson, para os referidos pensadores adquirir algum conhecimento verdadeiro a respeito de Deus a partir delas. Em outras palavras, ele queria dizer que é possível conhecer a Deus sem precisar da Bíblia, a parte das Escrituras, somente na contemplação da natureza ou da razão humana, enfim. Segundo Erickson, essa opinião implicaria em alguns pressupostos, que vão desde um Deus que se fez conhecer por intermédio da natureza, basicamente intacta, mediante uma apresentação objetiva de padrões de significado, mesmo que esta revelação seja imperceptível, incompreensível e às vezes inaceitável. A integridade da pessoa que percebe e apreende a partir da criação. Nestas pressuposições, nem as limitações da humanidade, nem os efeitos do pecado e da queda impediriam as pessoas de um correto reconhecimento e interpretação da obra do Criador. Bom, nesse ponto eu discordo de Erickson, pois a mente do homem não regenerado, segundo eu creio, ao contemplar a natureza é conduzido à idolatria e não à salvação, como diz o texto do apóstolo Paulo em Roma. Pois bem, Erickson observa ainda que para certos pensadores a ordem da mente, a forma como a mente humana se estrutura, é basicamente igual, segue os mesmos princípios mecanicistas da ordem do universo, e portanto essa congruência entre o psiquismo humano e a criação à sua volta validaria não apenas as leis da lógica, do sequenciamento lógico, mas também capacitaria o ser humano a compreender o universo, já que ambos funcionariam de forma similar. Mais uma vez, eu discordo neste ponto. Eu não acredito que a mente humana seja capaz de apreender, de perceber corretamente a estrutura da realidade mesmo. Acredito que há muito mais coisas que estão para além da capacidade humana de raciocínio. Pois bem, o cerne da teologia natural é, portanto, segundo Erickson, a ideia de que é possível chegar a um conhecimento genuíno acerca de Deus, baseando-se apenas na razão. A mente humana é capaz de captar todas as coisas, inclusive Deus, sem um compromisso de fé anterior com as crenças do cristianismo, sem nenhuma dependência de alguma autoridade especial, tais como uma instituição, uma igreja, ou um documento, no caso a Bíblia. Razão aqui refere-se à capacidade humana de descobrir, compreender, interpretar e avaliar a verdade. Então, para a teologia natural, o indivíduo que quer conhecer a Deus não precisa de uma instituição, a igreja, ou de um documento, no caso, a Bíblia, simplesmente pela razão, pelo raciocínio, pela reflexão individual, ele teria capacidade para descobrir, compreender, interpretar e avaliar a verdade. Para aquele experiente professor de teologia, Erickson, o melhor exemplo desta posição na história da igreja teria se dado com Tomás de Aquino e sua subdivisão de todas as verdades em dois campos. Aquino dividia o conjunto das verdades num nível inferior, de natureza, conhecido pela razão, e o superior, as verdades da graça, que eram submissos à autoridade. De acordo com o autor Erickson, Tomás de Aquino alegava que podia provar certas crenças pela razão pura, pelo sequenciamento lógico. Outros elementos, porém, mais específicos da doutrina, não poderiam ser conhecidos apenas pela razão e precisariam, portanto, ser aceitos em submissão a uma autoridade. Ou seja, são verdades de revelação e não verdades de razão. Millard J. Erickson identifica no pensamento tomista
alguns pressupostos a favor da existência de Deus. São vários argumentos, eu não vou entrar em todos eles, porém, dentre eles, a prova cosmológica e o argumento teleológico. No primeiro, Erickson declara que, para Aquino, tudo o que conhecemos é causado por algum fator, ao menos no campo da nossa experiência. No entanto, uma regressão infinita de causas seria impossível, pois se assim procedesse, a própria série de causas jamais teria iniciado. Logo, para Aquino, deve existir alguma causa incausada, seja um motor imóvel, ou um ser necessário, a saber, Deus mesmo.